eu queria deixar de mensagem para quem continua no teatro é viva da sua maneira, não perca essa essência, a arte alimenta a vida, é uma necessidade básica a arte para todos os seres humanos e se sinta honrado e grato por poder proporcionar isso para as pessoas. E que as pessoas precisam, né, de arte, as pessoas precisam de estar em contato com a cultura, com a arte, com o teatro. A mensagem que eu deixo é que essas pessoas continuem respirando junto com o teatro, porque elas precisam abraçar o teatro de forma carinhosa e voluntariosa, né? Porque a gente sabe que é difícil sobreviver como um profissional do teatro numa cidade de 20 mil habitantes, em qualquer lugar do Brasil. Nesse momento difícil, né, a arte é que vai salvar o mundo. A gente fazia teatro na feira cultural do colégio. Tinha aquelas feiras culturais que davam pontos, né? A gente queria ganhar ponto nas matérias do colégio. E eu gostava de fazer teatro, gostava muito de fazer teatro. Eu fui fazer essas peças para poder ganhar pontos. E eu acabei gostando, sabe? Eu gostava mesmo que as pessoas riam do que a gente falava, e riam muito. E aí eu acabei gostando, e outras pessoas que também faziam teatro nessa época, elas resolveram unir e formar esse grupo que surgiu dessa feira cultural que acontecia lá no Francisco Antônio Pires, no FAP. Eu fazia parte do Amarte, né? Que é o Amante da Arte e da Ecologia. Era um grupo que a gente tinha na década de 90. Era uma reação pioneira em Barroso com relação a teatro. Mas foi o primeiro grupo de teatro que eu pude participar assim na cidade de Barroso. Um dos pioneiros mesmo era o Joel da Varandinha, né, como é conhecido, o Joel da Varandinha. Nós temos hoje o atual vereador, o Leone Nascimento, era parte do grupo, Márcio do Gás, e uma amiga que eu tive o prazer de contracenar com ela muitas vezes, que é a Flávia Grossi, filha do saudoso Dr. Euler, da Márcia, professora. Então a gente teve a oportunidade de contracenar muito ali no salão do colégio, como era conhecido, e a Flávia era uma grande atriz da época também. A gente fazia aquela galera rir muito lá no colégio. Começou tudo muito timidamente. A gente se apresentava aos domingos, depois da missa, a missa da matriz acabava, a gente fazia uma panfletagem, que eu falo os atores mesmo, e corria pro teatro, né? Que na época nem era o teatro ainda, era um espaço, né? Lá do Francisco Antônio Pires. E a gente apresentava as peças. Agora, é interessante fazer uma analogia, que eu vejo que hoje em dia vocês colocam uma peça, né, e ela fica em cartaz, né? 6 meses, 1 ano, a peça fica em cartaz. Na nossa época, a gente fazia uma peça por semana. Eles escreviam, a gente começava a ensaiar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado só ajeitava alguma coisinha, no domingo a gente apresentava a peça. E assim ia toda semana. E era sucesso de público. Depois da missa todo mundo ia para o colégio para assistir. E como na época não tinha essa questão muito rigorosa de bombeiro, né, de fiscalização, era no olhar mesmo. Você olhava, achava que estava muito cheio, porque eu lembro que tinha uma passarela ali no meio, ficava lotada a passarela. E o pessoal olhava e falou, não cabe mais ninguém, agora tem que fechar. Aí fechava a porta do colégio. E engraçado que a gente ficava lá na coxia, né, lá atrás, e tinha uns buracos mesmo, não era a gente que fazia, não. Tinha uns buracos mesmo, a gente ficava olhando e via que estava lotado, e aquilo dava aquele friozinho gostoso na barriga. E lá dá para ver também a entrada do FAP, lá embaixo. Aí eu olhava lá para baixo e aquela multidão indo embora, porque não tinha como assistir mais, mas muita gente mesmo.
Indo embora, tudo triste, que não ia ter como assistir o espetáculo, que tinha que deixar para domingo que vem, e as pessoas indo embora triste, e a gente lá com aquele público todo para assistir. Foi assim uma época realmente muito prazerosa de fazer teatro aqui na cidade de Barroso, que eu me orgulho muito de ter feito parte, apesar de ter sido assim amador, como eu disse, mas era assim de uma vontade de ser profissional muito grande, era muito bom. Começamos a fazer as apresentações aqui no teatro, o tamanho, o sucesso foi tão grande que a gente montou uma turnêzinha na região aqui, foi muito legal. A gente pegava, olha para você ver como é que eram as coisas, que tinha cenário mesmo, tinha uma casa, uma cozinha montada, geladeira, fogão, sofá, e a gente colocava tudo em cima do caminhão do pessoal do Varandinha, e todo mundo, os atores, todo mundo carregando os móveis para levar para Prados. A gente foi apresentar no Teatro Municipal de Prados, a gente apresentou no Teatro Municipal de São João del Rei, a gente apresentou em Dores de Campos numa escola, então a gente fizemos essa turnê na época que foi um tempo muito bom. A gente tinha um público assim, porque também não tinha essa coisa de censura, né? Não tinha muito isso na época. Então a mãe levava o filho pequeno e tal, e às vezes saía um palavrão ou outro também durante a peça, aí a mãe tampava o ouvido do filho. A gente procurava, lógico, evitar, mas era um público diverso, assim, de diversas faixas etárias que participavam. Não tinha esse negócio de apoio, de patrocínio, era muito difícil, era muito raro, ninguém acreditava no teatro. O teatro era uma coisa que teve muito forte no passado barrosense, né? Até outro dia eu estava lendo um livro do Subsídios para Barroso, relendo esse livro do Geraldo Napoleão, e ele falava do teatro glamuroso da época de 50, 60, então isso ficou esquecido por um bom tempo, e em 90, como nós começamos a recuperar esse teatro, muita gente não acreditava, então não tinha crédito ainda, então nós começamos a recuperar isso com a Marte, e até então a gente depositava do nosso bolso mesmo, as pessoas colaboravam, a gente fazia uma vaquinha para poder ter a compra de um produto para o cenário, que você teria que gastar, era dessa forma, mas não tinha nenhum incentivo assim, da época o poder público não participava, infelizmente, enfim, era um tempo muito difícil também, as coisas eram outros tempos, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar na Rádio Nação Jovem e eu ainda fazia teatro. Aliás, o teatro é que me levou para a rádio, engraçado isso, né? E o rádio que me levou para ser jornalista. Então, foi todo um começo, o embrião foi o rádio, o teatro mesmo. Então, eu sou muito grato ao teatro por ser hoje um jornalista e tal. Eu sou muito grato ao teatro. Mas eu lembro que eu fui embora de Barroso para Belo Horizonte e o teatro já estava acabando, aí já estava mais no final mesmo. Cada pessoa começou a tomar um caminho, um norte, é muito isso. A pessoa, ela fazia teatro, mas ela tinha que conciliar com o serviço, né? Então as pessoas são empresários aqui da cidade, hoje são profissionais de outras áreas, porque eles conciliavam. Então não conseguiram conciliar isso, porque não sobreviviam do teatro. Então elas tomaram outros rumos, e o grupo foi acabando, foi aos poucos, as pessoas indo embora. Olha, a Flávia foi embora, o Max foi embora, eu lembro do Denilson lá do Guedes que foi embora também, eu acabei indo embora, enfim. Infelizmente, no nosso país, você não vive do teatro, você não vive como escritor, você não vive como cineasta, e isso é muito triste, porque são coisas culturais que poderia ser um meio de vida para muita gente. E às vezes a gente acaba fazendo aquilo como um anexo, algo atrelado ao que você faz como profissão. Então eu tinha que agir. Eu sempre tive vontade de seguir carreira mesmo, de ator, de fazer papéis e filme, essas coisas. Sempre gostei disso. Aliás, eu queria estudar cinema e artes cênicas. Mas como era muito difícil, eu acabei indo para o jornalismo mesmo, e aí eu acabei desvencilhando um pouco o caminho, mas fiz na faculdade também, por muitos anos, teatro. Cheguei a fazer teatro lá em Belo Horizonte, mas depois o jornalismo, eu acabei me apaixonando por jornalismo e hoje é a minha profissão. O Amarte foi um renascimento do teatro em Barroso na década de 90, muito importante, com pessoas que abraçavam, gostavam de fazer, e que se doavam, né? A gente não ganhava para isso, a gente fazia por amor mesmo e era muito gostoso, que a gente se divertia demais
E aquilo ali foi um momento muito bacana, porque a gente fez um laço muito grande de amizade, que eu carrego até hoje. Tem grandes amigos daquela época que são oriundos do teatro. Então eu tenho muito a agradecer a todos do Amarte. O Amarte foi muito importante para Barroso e pessoalmente também eu sinto realizado com o grupo. Eu sempre encarei o teatro como uma forma de posicionamento, sabe? Eu acho que o teatro ele deve ser dessa forma. Aliás, a arte tem que ser como forma de protesto. Eu acho isso. Seja do formato que for, mas você tem que expressar alguma coisa através do que você está fazendo. Então, eu vim de uma família muito extrovertida. Meus pais eram muito brincalhões, minha mãe ainda é muito brincalhona e tal. Então, dentro de casa eu tinha essa liberdade de fazer isso. Só que quando eu aproveitei a facilidade que eu tinha de brincar, de fazer tudo isso, eu entendi o lado crítico do teatro. Você pode fazer uma peça e atingir seus objetivos, né, numa cidade de 20 mil habitantes, passando o recado através de uma forma de protestar, de cobrar, sabe? Então eu acho que o teatro ele tem essa importância na vida da gente. Ele nos ajuda a formar não só como grandes atores, né? Acabei não seguindo esse caminho, mas vejo grandes atores e é isso, ele forma também um cidadão. Ele forma a pessoa porque a pessoa passa a constituir valores através do teatro, através da história, através dos personagens, ela traz um pouco de si para aquilo e isso é muito forte para a vida da pessoa. Eu acredito que o teatro ele forma homens, seres humanos também, isso é fantástico, nos prepara para a vida. Mas eu acredito que foi isso, a gente acabou cada um indo embora, né, aos poucos, foi seguir sua vida, sua profissão, e a gente acabou fazendo uma passagem de bastão para uma turma nova que estava começando, que era o Curte Arte da época, e foi um momento de transição muito interessante, do qual eu não participei ativamente, né? Eu já tinha ido embora e o pessoal aqui do Amarte é que fez essa passagem para o segmento do teatro na cidade de Barroso. Então, o Curte Arte, na verdade, ele surgiu do movimento que tinha aqui em Barroso, né, meados dos anos 2000, que era a UMES, que era a União Municipal dos Estudantes. Ali era, né, um grupo de jovens da cidade, algumas lideranças da juventude, que se reuniram para tratar assuntos relacionados à questão estudantil. E ali daquele movimento surgiu a possibilidade de se nascer um grupo de teatro. E na época a gente não queria que ficasse, né, atrelado à UMES, ao Curte Arte, e aí sim nasceu o Curte Arte. Na época formado, todos eram, né, adolescentes, né, assim, jovens mesmo. Então o grupo surgiu daí e vinha de uma época que os grupos de teatro estavam, né, o barrosense gosta de ir ao teatro e não tinha essa opção, né? Então a UMES viu assim, cara, vamos fazer um grupo de teatro para ter essa opção para a cidade. O barrosense gosta de ir no teatro e não tem grupo de teatro atualmente, né? O Curte Arte veio logo depois se não me engano, do Amarte, que fez muito sucesso na época, né, com as peças, mas aí eles ficaram alguns anos sem ter apresentações, aí a gente surgiu aí com o Curte Arte. Em 2002 a gente vai para uma oficina de teatro em Tiradentes, que nos ajudou a ter bastante técnicas de teatro, inclusive teatro de rua. Foi muito, muito gostosa essa experiência. Isso é importante falar também, porque o Curte Arte, ele já existia, mas aí surgiu uma possibilidade de a gente fazer uma oficina em Tiradentes com o Grupo Galpão. Foi o Grupo Galpão, o Grupo Cabana, todo um trabalho de voz, de circo, de interpretação lá em Tiradentes. Na época, a prefeitura disponibilizava uma Kombi para estar transportando a gente para Tiradentes. Era de quinta a domingo essa oficina, durante, acho que não me engano, 8 meses. Foi um processo bem longo e que deu uma base muito grande para a gente, né, para ator. E a gente fez junto com o grupo de Tiradentes lá uma entrevista. Então, de lá, a gente surgiu as primeiras esquetes teatrais que a gente apresentou aqui em Barroso. Então, as primeiras apresentações foi esquetes pequenas que a gente juntou e fazia Curte Arte em 5 atos, né, que era 5 peças pequenas, né? E quando a gente chegou em Barroso com essas peças, eram comédias, né, o pessoal adorou muito, e foi ali que a gente viu que o teatro era um gosto, né, do público de Barroso, que valeria muito a pena a gente estar fazendo. Então, as primeiras peças nossas
foram esquetes, né, pequenas, né, de 15 minutos, que a gente juntava e fazia uma peça maior. E a gente, a princípio, era um grupo nômade, a gente os locais de ensaios eram variados, mas a nossa essência, a nossa base, basicamente, era na associação de moradores do Guedes. Os ensaios eram realizados nas casas das pessoas, dos grupos, né, dos componentes do grupo. Às vezes a gente ensaiava no Scala, olhando a gente está ensaiando no Scala, depois a gente parou de ensaiar, fomos ensaiar na Associação do Guedes. Ensaiamos muito lá, na casa da Maria Eugênia, na casa do Juninho, na casa da Amanda. Qualquer lugar nós íamos ensaiar, porque a gente não tinha espaço ainda, né? Tenho boas lembranças de ensaios lá, mas a gente também ensaiava no FAP, ensaiava em locais públicos, na praça, pra gente... Tudo dependia de qual peça a gente ia apresentar, né? Juninho Severo, Maria Eugênia, Marcos Fonseca, Gláucia, Graziela Meirelles, André, a prima do André, a Paula, Luiz, né, o Luiz Henrique, nossa, tanta gente. Emerson entrou um ano também no São Paulo. Marcos Meirelles, gente, deixa eu ver, a Amanda Lamonier também entrou no grupo, porque foi entrando Fagner, foi entrando muita gente. E depois as pessoas foram saindo. Tinha a Eula Carrara, o Rafael Montes. Nossa, gente, eram muitas pessoas que começaram pouco, depois veio surgindo as pessoas e a gente foi aceitando o grupo. Todo mundo gostava do fazer teatral, sabe? Eram lideranças, né? Pessoas que gostavam de estar tendo esse contato com o público, né? Mas sempre tinha essa vontade, mas sempre tem que ter uma pessoa para puxar esse movimento, né? Na época era o Theo, que era o responsável pelo grupo, e ele puxou esse grupo de jovens, né? Então, ele era o combustível, né? Ele não gostava de atuar, ele ficava mais na questão dos bastidores, né? Da operação de luz, de som. Então, ele deu esse gás para a gente e já juntou pessoas que gostavam, né? Eu já estava envolvido com os vicentinos, e aí veio essa questão do Curte Arte. Já eram pessoas que gostavam, mas precisou de ter sim essa pessoa para estar puxando o grupo para organizar um grupo de teatro. O Theo é que dirigia os espetáculos, né? Mas cada um com seu personagem e elaborando o seu próprio figurino. Cada um mandava fazer o seu figurino ou pegava alguma coisa que adaptava ao seu personagem. A gente não tinha uma pessoa que era responsável em observar o texto, o personagem e mandar fazer aquele figurino. Como era um teatro amador, logicamente os figurinos também eram bem amadores. Apresentar, né? E aí depois, do final, a gente já começou a ter um pouco mais de prática em relação ao teatro, as elaborações dos figurinos, cada ator era responsável pelo seu, mas sempre tinha bastante qualidade, e os cenários eram todos por todos, né? Então cada um dava um pitaco e a gente criava os cenários das nossas peças de teatro. Alguma coisa saía do caixa da companhia, na época cada ingresso era R$2, a gente cobrava, mas cada um também pegava, né, sofá, cadeira, estante, cada um da sua casa, né? Se precisava fazer alguma coisa que era específico mesmo para o teatro, a gente acionava o caixa do Curte Arte e pagava essa despesa. A gente já havia se apresentado em escolas, em locais públicos, em associações, na própria porta da Igreja Santana. Foram experiências muito, muito ricas, assim, de apresentações. A gente apresentava com a luz ambiente, né, que a gente tinha. Depois que a gente conseguiu um espaço, o Curte Arte se desenvolveu, né? A gente arriscou pagar um aluguel de um local que é do Adenor, ali na pracinha do Obelisco, né? Tem um monumento do Padre Luiz. O nosso espaço, ele era alugado, né, pelo Adenor, e nós pagávamos o aluguel com a bilheteria que nós
dos espetáculos, nós apresentávamos no espaço, né? Porque aí com a ideia de ter o espaço, surgiu a ideia de todo final de semana ter espetáculo. Então aí a gente separou porque o elenco estava grande, aí nós separávamos os atores para cada um, já ensaiando uma peça, porque acabou um final de semana, já tem outro. E assim, vai arrecadando o dinheiro pro caixa e dá para pagar o aluguel, se for gastar com figurino ou cenário, aí já, né? A gente alugou um espaço que chamava Espaço Cultural Curte Arte. Então a gente tinha de forma muito caseira o nosso teatro do Curte Arte. E a gente conseguia colocar em média 50, 60 pessoas pagantes para assistir as nossas peças. A gente não tinha tanta concorrência igual a gente tem hoje, né? A concorrência que eu falo é redes sociais, né? Netflix, né? Então hoje tem isso, né? Muito como concorrência de entretenimento, né? Na época, o teatro em Barroso talvez era a única forma de entretenimento da pessoa poder ir participar. Então o público era muito grande. Esse espetáculo, por exemplo, O Grande Vampiro, a gente ficou apresentando uma temporada, até é legal falar, uma temporada de 5 finais de semana, né? De sábado e domingo, durante 5 finais de semana, com a casa lotada, né? De gente ter que chegar e ter que voltar no outro dia. Então a participação era muito boa, tanto quanto a gente apresentava no Scala também, era lotado, e no Teatro Iracema Rocha também sempre muito cheio. Então a participação do público sempre foi muito boa nas apresentações do Curte Arte. A gente sempre tinha a casa lotada, às vezes era necessário fazer 2 sessões no mesmo dia, era sempre muito prazeroso. Eu me recordo, por exemplo, que a gente vendia pipoca no teatro, era uma forma também da gente conseguir dinheiro para manter esse nosso sonho. Eu lembro que no espetáculo que foi uma febre na época, que foi O Grande Vampiro, nós ficamos 1 mês em cartaz. Com a casa cheia, as pessoas na fila, não dava para entrar, né? A gente lotou o lugar, as pessoas foram embora, para outro dia voltar, ficou 1 mês com a casa lotada com O Grande Vampiro. As pessoas começaram a acostumar, né? Começaram a se interessar por teatro. A gente fez uma peça que foi muito sucesso na época, foi O Grande Vampiro, já foi no espaço nosso na época. Então eu fazia o vampiro, então tinha toda a roupa de vampiro, então eu mandei fazer com dinheiro próprio, né? O grupo não tinha verba para pagar figurino. Então mostra essa questão do amador mesmo, né? A palavra amador, porque ama mesmo, né? E com dor, né? Então a gente tirava do próprio bolso para estar fazendo os figurinos. O espaço era bem precário, porque ele foi moldado com a nossa realidade. A gente não tinha muito recurso para fazer um espaço, né? Então, eu lembro que para enfeitar, para ficar bem agradável ao público, a gente comprou TNT. Olha que perigo, gente. TNT que a gente fez nós colocamos no teto, né? A mesa da iluminação foi uma coisa feita de madeira, que eu lembre, que a gente não tinha a mesa, né? Essa mesa que o teatro profissional tem. O refletor não tinha também, tinha alguma coisa para trazer a iluminação. Então o espaço foi feito improvisado, com a nossa realidade. A gente não tinha recurso para fazer um espaço, vamos dizer assim, um espaço bem elaborado, né? Um teatro municipal, vamos dizer. Não era assim, mas a gente fez um lugar agradável, mas que acolhia todo mundo, mas na nossa realidade. E lá a gente é até engraçado, por muito tempo isso ficou lá em casa, depois o teatro se desfez, né? Ficou lá em casa uma ripinha de madeira com os interruptores de luz assim, sabe? Os apagadores. E era isso que era a nossa mesa de luz na época, sabe? Saiu o fio e, com a medida que ia acendendo e apagando as luzes, né? Alguns refletores feitos de lata mesmo, com a lâmpada dentro incandescente. E a gente tinha 2 refletores só, com aquelas lâmpadas que é tipo um palito, né? Que tem dentro, muito diferente dos refletores que a gente trabalha hoje, né? Então a operação era desse jeito. Teve até uma peça que eu estava em cena, e na hora que eu olhei para o Theo operando, o Theo estava apagando um curto-circuito nessa mesinha, sabe? Porque era muito precário. E como a gente era uma associação, a gente não tinha fins lucrativos, então eu nunca recebi dinheiro para benefício próprio. Cada um
assumir a despesa que tinha, e era isso. A gente tinha alguns patrocinadores, é importante falar isso, que eram fiéis, né? Toda apresentação que a gente tinha, eles sempre estavam patrocinando, que era o valor suficiente para a gente estar fazendo cartaz, ingresso, panfleto, para estar divulgando o nosso trabalho. Mas a maioria dos custos mesmo era do próprio bolso de cada integrante. Mas isso não era uma coisa que me afetava, porque a gente fazia teatro por prazer, pelo frio na barriga do palco, por de fato a gente estar se desafiando. E isso foi muito gostoso porque me trouxe muitos benefícios, né? O processo de comunicação, de vencer timidez, de abordar diferentes públicos. Então, só gratidão em relação ao teatro, né? O grupo, ele começou no início dos anos 2000 e findou mesmo em 2008, 2009. Mas o auge mesmo do grupo foi ali 2002 a 2005. Foram anos, assim, muito bons, sabe? Acho que até 2006, que a gente estava bem ativo na comunidade, com muitas apresentações. E aí ele durou esse período, e o que aconteceu é que né, assim, como é o natural de todos os grupos da cidade, principalmente cidade do interior, não tem como sobreviver do teatro, de bilheteria, né? Faz porque ama. E o grupo, infelizmente, né, em 2009, findou muito porque cada um foi conseguindo, ou passou na faculdade e teve que mudar de cidade para estudar, ou se dedicar aos estudos, ou conseguiu um trabalho e teve que mudar da cidade, ou o trabalho sugava muito da rotina, e o grupo foi se desfazendo e restando poucos integrantes, e não teve mais aquela força para se manter vivo, né? Então, que eu acho que é o normal de grupos do interior, né, das cidades do interior do Brasil inteiro, que é essa questão de amar o que faz, mas não consegue sobreviver disso. Então, acaba que essa rotina, acabou que o grupo veio a terminar, né? Então, é triste, mas é a realidade de qualquer grupo de teatro amador, né, no Brasil. E a minha saída do grupo foi em função de morar em outra cidade. Eu fui estudar fora, porque eu queria muito passar no vestibular e eu sempre quis fazer a universidade. E o teatro, para mim, ele sempre foi muito prazeroso, muito gostoso de estar ali no palco, mas não era a essência do trabalho que eu queria desenvolver enquanto carreira. Então, eu deixei o teatro em 2006 e, se eu não me engano, ele ainda ficou até 2008 enquanto grupo. Os componentes do grupo foram buscando outras coisas, foram acreditando em outras coisas para sua vida. Cada um foi buscando o seu caminho, né? Um foi fazer faculdade de administração, outro medicina. Cada um foi buscando uma outra coisa e não estava tendo tempo para poder ensaiar, né? Aí o grupo se desfez devido aos compromissos que cada um foi tendo na vida. E o espaço de vir ensaiar não estava sendo importante para aquela pessoa naquele momento, porque tinha que estudar para alguma prova e a sua prioridade estava sendo outra. Então, acho melhor desfazer o grupo. E depois, alguns dos membros acabaram indo para outras companhias de teatro e acho que foi, assim, como o grupo se desintegrou. Mas o gostoso é que ele se desintegrou e a gente tem uma relação super bacana dos membros do grupo. E é muito gostoso ver que as pessoas estão realizadas e que alguns ainda continuaram nesse propósito de viver pelo teatro. Eu sempre continuei fazendo teatro, amando teatro, acompanhando, tentando fazer oficinas, mas o que aconteceu foi isso, o Curte Arte foi esvaziando, cada um, na época eu passei na faculdade também, acabou que a rotina me afastou, né, dos ensaios, mas eu continuei acompanhando o grupo e não restou mais ninguém, né? Todo mundo saiu, acabou que teve pessoas que mudou, né? Assim, eu até cito aqui o Rail, o Anderson Rail, o Marcos Vinícius, eles foram para outro
iniciaram uma outra jornada em outro grupo de teatro, né? Foram estudar no antigo Manicômicos de São João del Rei, que hoje é o Teatro da Pedra. Então eles eram do Curtiarte e foram para lá justamente nesse momento que o Curtiarte estava acabando, eles arrumaram essa solução, né? Vamos estudar, vamos continuar estudando. Hoje eles se desenvolveram, são grandes atores. E acabou que sobrou né? Que no caso sou eu, assim. Então não se consegue fazer teatro com uma pessoa, com uma única pessoa, né? Então, e aconteceu outras coisas, né? O próprio Theo, que era o responsável, ele também arrumou uma atividade profissional, teve que mudar de Barroso, isso tudo foi desmotivando o pessoal, né? Então, eu considero que eu nunca parei de fazer teatro, sabe? Realmente em grupo, teatro em grupo, não foi possível porque não tinha as pessoas ali para estar fazendo parte desse processo. O importante é não desistir dos sonhos. A arte, ela é, de fato, a essência da natureza humana, então a gente precisa, de fato, alimentar essa humanidade para que a gente não possa perder a nossa essência, né? É para não desistir, né? Eu me incluo nessa daí. É uma jornada que não é um caminho, jornada que não é fácil, é muito desafiador, e isso é interessante porque eu acho que hoje a Companhia Fofocas de Teatro, ela está conseguindo quebrar um pouco dessa história do teatro em Barroso, que é de nascer um grupo fazer sucesso e morrer. A companhia está conseguindo quebrar isso muito porque corre atrás, sabe? Tem pessoas aí com disponibilidade de correr atrás, de escrever projetos, de não ficar esperando muito do poder público. O poder público é parceiro, mas a companhia não deve sempre ficar dependendo do poder público. A parceria tem que ser mútua, né? Assim, das duas partes. Então, não é fácil, mas é questão mesmo de não desistir, e por não desistir, os resultados, né, estão aí para todo mundo ver dessa história de 10 anos da Companhia Fofocas de Teatro. A mensagem que eu deixo é que continue fazendo a arte, fazendo a cidade sentir aquele frescor do público entrar dentro da história, fazer com que as pessoas tenham aqueles minutos, aquela hora agradável onde eles vão rir, onde eles vão esquecer os problemas dele, que eles vão estar junto, né, com as pessoas, e que continue fazendo. Tem que continuar fazendo, mesmo que a dificuldade às vezes atrapalhe, mas aí não tem que pensar nisso, tem que pensar que você tem que fazer o que você gosta e que as pessoas precisam, né, de arte, as pessoas precisam de estar em contato com a cultura, com a arte, com o teatro, né, vamos dizer assim, porque falando do Fofocas, que tem feito um trabalho bacana na cidade, com teatro, cinema nas ruas, então isso é bom, é levar a arte mesmo para as pessoas que as pessoas estão precisando, ainda mais com o tempo agora que nós estamos vivendo, esse momento difícil, né, a arte é que vai salvar o mundo. Tomara que isso não demore muito não, né, essa pandemia não demore, porque nós estamos sentindo falta de assistir, de fazer, né? Nós que mexemos com arte, tá meio que essa angústia tá matando a gente. Então a mensagem que eu deixo é que continue, vai firme e que tá bonito, isso mesmo. A cidade está ficando mais gostosa de viver, de tantas pessoas bacanas fazendo arte para as pessoas. O que eu queria deixar de mensagem para quem continua no teatro é viva da sua maneira, não perca essa essência, a arte alimenta a vida, é uma necessidade básica a arte para todos os seres humanos e se sinta honrado e grato por poder proporcionar isso para as pessoas. A mensagem que eu deixo é que essas pessoas continuem respirando junto com o teatro, porque elas precisam abraçar o teatro de forma carinhosa e voluntariosa, né? Porque
A gente sabe que é difícil sobreviver como um profissional do teatro numa cidade de 20 mil habitantes, em qualquer lugar do Brasil.